Salmos capítulo de número 107, verso 1. A palavra do Senhor diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que se habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, porque a sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ebrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Fala ao nosso coração nessa hora. Me usa nesse lugar como um canal de bênção. Abre o nosso entendimento para compreender o que o Senhor quer falar e ministrar. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho. No nome de Jesus. E quem crê diz amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O Salmo 107 fala do amor e da bondade de Deus. Lemos 31 versículos aqui e a gente pôde perceber a mão poderosa de Deus agindo na vida daqueles que clamaram.
Este salmo, ele mostra como Deus nos assiste, nos ampara e nos ajuda no meio das nossas tribulações e aflições. A Bíblia diz que o povo estava enfrentando muitos desafios, eram grandes as adversidades e inúmeros os problemas. Até parece que este povo somos nós. Até parece que este povo é a cidade de Blumenau. Até parece que este povo é o Vale Europeu. Até parece que este povo está em Israel. Estavam enfrentando muitos desafios, enfrentando grandes adversidades. Os problemas eram inúmeros. E eu acho interessante porque o salmista revela 4 momentos onde o povo estava sofrendo em angústia e em aflições. Eu não sei se você percebeu, mas o texto mostra 4 momentos, 4 temporadas, 4 estações, 4 tempos onde o povo estava em necessidade. Primeiro nós vemos ali no verso 4 e 5, o povo perdido, sem direção, vivendo já sem esperança. As pessoas não acreditavam mais que era possível. As pessoas já não sabiam mais para onde ir, não sabiam o que fazer. Estavam vivendo sem expectativa e sem esperança alguma. Estavam aflitas, ansiosas, precisando de ajuda, mas não sabiam o que fazer, não sabiam como agir. Nesse primeiro momento, no verso de número 4 e 5, nós vemos aquele povo perdido, sem instrução, sem direção, sem saber o que fazer e, acima de tudo, sem esperança. Num segundo momento, nós vamos ver que o povo havia se desviado da palavra de Deus. Eles caíram cansados por muito trabalhar e já não tinham mais força para se levantar. Nós vemos isso no verso de número 11 e de número 12. Aquele povo já fadigado de tanto trabalhar. Eles esqueceram da direção de Deus, eles esqueceram da instrução de Deus, eles se esqueceram do agir de Deus na vida deles, e eles desejavam ficar ricos, ganhar dinheiro, eles só pensavam em trabalhar. O cansaço era tanto que eles caíam e já não conseguiam mais se colocar de pé, de tanto que eles queriam trabalhar, só pensava em dinheiro. Talvez seja mera coincidência, mas a grande verdade é que muitas pessoas estão vivendo assim, pensando somente em adquirir, conquistar. E glória a Deus, é maravilhoso, só que acredite, não é o mais importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o mais importante. Obviamente que trabalhar, conquistar é maravilhoso, que você trabalhe mesmo, que você conquiste muito, que você venha ser riquíssimo. Essa é a vontade de Deus para você. Mas você seja rico sem esquecer da sua essência. Seja milionário sem esquecer do principal. Aquele povo esqueceu, eles só queriam trabalhar. O cansaço bateu a ponto deles caírem. A Bíblia diz que eles não conseguiam, não tinham mais força para se levantar. Esse foi um segundo momento onde aquele povo sofreu muito. Mas teve um terceiro momento. Verso de número 17 e 18 fala que eles fizeram escolhas erradas. Chegaram perto da morte. Eles não conseguiam mais comer. Eles não tinham mais fome. Eles perderam a alegria. Ao ver a comida se sentiam enjoados. Estavam tão maus, pelas escolhas erradas que fizeram, que eles não tinham mais ânimo, mais vontade de comer. E isso tem acontecido na vida de tantas pessoas. Esses problemas que eu tenho relatado aqui têm acontecido na vida de tanta gente. Só que existe um quarto momento que o texto nos mostrou. Qual, pastor? Onde houve tempestade.
onde houve ventos fortes, onde houve aflições, muita chuva, grande número de água, as pessoas ficaram amedrontadas, ficaram extremamente aflitas, elas não sabiam o que fazer. A Bíblia diz, lá no verso de número 25 e 27, até o 27, aliás, que havia um vento tempestuoso, elevou as ondas do mar, eles subiam como aos céus e desciam como aos abismos, eles perderam a paz, o medo tomou conta deles, estavam vivendo dias de aflições, e me parece que esses são os nossos dias, e me parece que assim a gente tem vivido, angustiado, aflito, não só pelo problema atual, mas por portas que se fecham ao longo da nossa vida, por coisas que acontecem ao longo da nossa trajetória, relacionamento, família, trabalho, emprego, tanta coisa que acontece e a gente tem perdido a paz, e a gente tem vivido de forma aflita. Meus irmãos, os dias difíceis batem na porta de todos nós, mas a grande questão é o que fazer em tempos difíceis, porque a dificuldade, querendo você ou não, ela vai bater na porta da sua casa. Seja mais cedo ou seja mais tarde, os problemas um dia baterão na porta da sua residência, e olha, eles vão querer entrar. Pastor, o que eu faço? Porque eu estou me identificando com essas palavras, isso está acontecendo na minha vida. Na verdade, isso já está acontecendo há bastante tempo, e eu não estou sabendo como lidar, eu não estou sabendo como agir, eu não estou sabendo o que fazer. Pastor, o que eu faço em tempos difíceis? É interessante porque foram 4 momentos. Quantos momentos? 4 momentos. Foram 4 momentos, 4 tempos. Foram 4 momentos distintos que eles viveram. Porém, nesses 4 momentos, eles fizeram a mesma coisa. Pastor, o que eles fizeram? Verso de número 6. Põe na tela para mim, Fernando, por gentileza. O que eles fizeram no primeiro momento? Verso de número 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Na angústia, eles clamaram ao Senhor. Verso de número 13. No primeiro momento, verso de número 6. No segundo momento, verso de número 13. O que aconteceu? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. No primeiro momento, eles clamaram ao Senhor. No segundo momento, eles clamaram ao Senhor. No terceiro momento, verso de número 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Primeiro momento eles clamaram, segundo momento eles clamaram, terceiro momento eles clamaram. Quarto e último momento, verso de número 28. Põe para mim, Fernando. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Irmão, você pode ver que foram 4 momentos diferentes, 4 tipos de problemas diferentes, 4 estações diferentes, com pessoas diferentes. Mas é interessante porque em todos os momentos eles fizeram a mesma coisa. Eles clamaram ao Senhor. Pastor, o que eu devo fazer nos dias difíceis? Clame a Deus. Pastor, o que eu devo fazer nos dias complicados? Clame ao Senhor. Agora, clamor não é uma oração simples, comum e normal.
Muita gente ora deitado 2 minutinhos antes de dormir, e quando começa a falar com Deus, ainda que em pensamento, dá aquele momento de sono, e aí já era para orar, mas na verdade nem ora, porque o sono já dominou e já dormiu. Muita gente ora 2 minutinhos ali de joelhos, de pensamento, ou falando. A minha mãe, eu lembro desde pequenininha, a minha mãe orava. A minha mãe do lado da cama, ela orava, mas eu escutava ela assim. Alguém já viu a mãe orando assim? Eu falando, tá orando na língua dos anjos. Não dá para entender nada, eu só escutava o... Essa oração ela é muito poderosa. Essa oração é muito extraordinária. Mas na hora da aflição nós temos que clamar. Pastor, o que é clamar? É fazer uma oração de dentro para fora. É uma oração que rasga a alma. É uma oração que vem do coração. Ah, meu Deus do céu, o clamor não é aquele 5 minutinhos básico. Não é em pensamento. O clamor é gritar por socorro. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, entra com providência na minha causa. Senhor, muda a minha história. Senhor, eu creio que tu podes. Senhor, entra na minha vida e transforma o que eu estou vivendo. Muda a minha realidade, toca na minha família, abençoa meu casamento, cura meus filhos, toca na minha vida financeira, muda a minha realidade, Senhor. É uma oração, é uma oração que a gente rasga o nosso coração na presença de Deus. Irmãos, esses são dias onde nós temos que começar a clamar ao Senhor, começar a rasgar a nossa alma. Sabe, a gente às vezes dá as mãos aqui na igreja ou em outros lugares, e a gente, Senhor, nos abençoa. E maravilhoso, essa oração ela é poderosa, ela é extraordinária. Mas chegou o tempo de a gente dar a mão aqui. Qual é a área da sua vida? É financeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu determino hoje, eu declaro hoje que a vida financeira do meu irmão vai ser transformada. Qual é o outro? Não preciso de um milagre dentro da minha família. Senhor, em nome de Jesus, eu ligo agora o milagre na vida do meu irmão. Toca nele agora, Senhor. Bom, nós temos que ser mais exagerado na presença de Deus. Eu não sei se aqui tem, mas muita gente já foi do mundo antes de estar na igreja. Eu não sei se hoje tem alguém aqui. Eu, por exemplo, já fui em show. Eu já fui em jogo de futebol. E no show a gente grita. No jogo de futebol a gente grita. Dá o gol do Vasco e sai todo mundo pulando. Não? Não é assim? Mas no show a gente sai sem voz. No jogo de futebol, aí para Deus é irmão, vai ser na medida do nosso clamor. Sabe, a resposta vai vir. Lembra do cego Bartimeu que estava à beira do caminho? Muita gente ficaria caladinho. Muita gente dizia: Senhor, toca em mim, Senhor, me ajuda. O cego Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, preciso de um milagre. A Bíblia vai dizer que quem estava passando por ali começou a falar para ele ficar quieto. Os discípulos começaram a repreender ele, dizendo: ei, fala baixo aí, cara. Quanto mais os discípulos falavam, mais as pessoas mandavam ele ficar quieto. Ele aumentava a intensidade, ele aumentava o clamor. Sabe, as pessoas vão falar para você parar, as pessoas vão falar para você desistir, as circunstâncias vão tentar parar você. Mas quanto maior for a dificuldade, ou quanto mais se mandarem ficar quieto, aumenta o volume, aumenta a intensidade. Comece a clamar, porque ele vem. Irmão, a Bíblia diz que eles tiveram 4 momentos distintos. Eles viveram 4 momentos diferentes. Porém, nos 4 momentos, aquele povo fez a mesma coisa. O que, pastor? Eles clamaram ao Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer na hora da adversidade? O que eu posso fazer em tempos difíceis? Clame ao Senhor. E ó, eu preciso te dizer,
Quando você clamar, Ele vai ouvir as tuas orações. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, eu tinha ouvido um glória a Deus bem exagerado. Você vai clamar e Ele vai ouvir as tuas orações. Você vai clamar e Ele vai ouvir. E não só ouvir, Ele vai responder as tuas orações. Irmão, toda vez que você clamar a Deus, Ele vai ouvir a tua oração. O Senhor, Ele vai se inclinar, Ele vai inclinar os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Toca na pessoa que está do seu lado e fala assim: ô cabeção, aumenta o volume aí, aumenta a intensidade aí. Nada pode parar, nada pode parar a voz de quem crê, de quem tem fé, de quem sabe que Deus é poderoso. Irmão, às vezes a gente está orando como se Deus não tivesse poder algum. Às vezes a gente fala com o Senhor como se Ele não tivesse, sabe, poder para mudar a nossa história. Não, eu vou até falar baixinho aqui, porque se não der certo, pelo menos ninguém sabe que eu orei. Não, irmão, bota para quebrar. Faz da sua casa, sabe, um altar de adoração, de oração. Casa de crente, reteté de Jeová. Aleluia. Faz da sua casa uma casa, sabe, as pessoas vão olhar, tem gente orando aí. Essa casa é de crente, tem homem de Deus dentro dessa casa aí. Sabe, às vezes as pessoas, elas olham a nossa casa e falam: olha, parece que eles estão aqui no Iraque. É bomba explodindo para tudo quanto é lado, é problema acontecendo, é discussão, é gente gritando. A gente às vezes faz da nossa casa um campo de batalha, quando deveria fazer da nossa casa um altar de celebração ao Senhor. Para brigar nós não temos medo, nós não nos preocupamos, não estamos nem aí com os vizinhos. Agora para orar, fala baixo, eles vão se incomodar. Para brigar, quebra o pau, e se mandar ficar quieto, cala a boca o quê? Estou dentro da minha casa. Aí para orar, chegou a hora de mudar isso. Chegou a hora de mudar isso. É hora de clamar. Eu sei que Deus está levantando um povo de clamor. E Deus vai ouvir as tuas orações. Não, eu vou repetir: Deus vai ouvir as tuas orações. Deus vai ouvir as tuas orações. Deus vai ouvir as tuas orações e Ele vai responder as suas orações de forma inexplicável, num tempo que você não imagina. Deus vai ouvir as tuas orações. Irmão, o salmista diz em Salmos 18, verso de número 6, olha o que o texto diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Olha o que o salmista está dizendo: na minha aflição eu clamei por socorro. Na aflição eu não peço, eu clamo. Sabe, a gente ora falando: Deus abençoa a nossa casa, e amém, está tudo certo. Mas na hora da adversidade, irmão, na hora do problema, na hora do vamos ver, você tem que se erguer, você tem que se levantar. Eu clamo por socorro. Aí ele diz: eu gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. Será que o teu grito está chegando na presença de Deus? Será que a tua oração está subindo até o Senhor? Será que você tem, sabe, clamado, ou simplesmente feito qualquer tipo de palavras como se fossem lançadas ao vento, sem fé, sem expectativa? Irmão, esses são dias onde nós vamos clamar com a certeza que Deus está ouvindo. Deus ouvirá a nossa oração. Na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro. O meu Deus do seu templo ouviu a minha voz, ouviu o meu grito. O grito de socorro chegou à sua presença, subiu até os ouvidos de Deus. Eu quero declarar que o teu grito de socorro vai subir aos ouvidos de Deus, vai chegar na presença do Senhor.
Primeiro, quando a gente clama, Ele ouve a nossa oração. Segundo, haverá misericórdia. No seu clamor haverá misericórdia. Deus manifestará misericórdia sobre o seu povo. Eu não sei se você percebeu, mas no início do texto que nós lemos, verso de número 1, olha o que o texto diz: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Por que esse texto, esse versículo está no início do capítulo? Porque Ele quer que a gente entenda que vai acontecer no início aquilo que a gente clama no meio, na metade, no final. Eu não sei, no início da nossa caminhada a gente já sabe que tem misericórdia. No início da nossa caminhada a gente já sabe que Deus está agindo com amor sobre a nossa vida. E aí no meio da caminhada problemas acontecem, a gente tem que lembrar do início da caminhada. O que é o início, pastor? Tem misericórdia. A misericórdia de Deus dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. A misericórdia de Deus dura para sempre. Às vezes a gente esquece disso. Poxa, alguma coisa acontece, a gente, sabe, se revolta contra Deus, esquecendo que Deus é misericordioso. Pastor, o que é misericórdia? Misericórdia é não dar ao outro o que ele merece. Deus é rico em misericórdia. Ou seja, eu merecia o perdão? Não merecia nada. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele decidiu me perdoar. Eu merecia a família que eu tenho? Não merecia nada. Mas Deus é tão maravilhoso que me deu uma família extraordinária. Eu merecia estar aqui nessa noite? Não, eu não merecia nada. Mas Deus é tão extraordinário que Ele me permitiu estar numa noite como essa. Irmão, nós não merecíamos nada, mas Deus é tão bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Que nós temos mais do que nós precisamos. Nós temos mais do que nós necessitamos. Talvez você está aqui dizendo: me falta isso, me falta aquilo. Mas eu provo para você que você tem mais do que você precisa. Você não precisa de 10 camisetas, você tem. Você não precisa de 10 cuecas, você tem. Você não precisa de 10 calças, você tem. Você não precisa de 5 sapatos, você tem. Nós temos mais do que nós precisamos. Nós só precisamos aprender a ser grato. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toda vez que a igreja clama, há manifestação da misericórdia de Deus. Você vai perceber no texto que nós lemos, onde eles enfrentaram o primeiro problema. Aí a Bíblia vai dizer lá no verso de número 6: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Ou seja, misericórdia. No segundo momento, quando eles clamaram ao Senhor, verso de número 13: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Ou seja, misericórdia. Verso de número 19: então o Senhor os livrou das suas tribulações. Verso de número 8: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Deus entrou com misericórdia no começo, Deus entrou com misericórdia no meio, Deus entrou com misericórdia no final. Deus é poderoso em misericórdia. E você vai perceber que em todos os momentos o povo estava passando dificuldade por causa deles mesmos. Porque a gente é assim, irmão. A gente se mete em problema. E isso já vem desde o início. Quem lembra de Adão e Eva, diga amém. Deus criou o jardim, deixou tudo perfeito para eles. Eles fizeram besteira, criaram problemas. Aí depois Deus faz uma nova aliança com quem? Com Abraão. Quem lembra, diga glória a Deus. Deus diz: Abraão, sai da tua parentela, deixa a casa do teu pai e da tua mãe e vai para uma terra que eu te mostrarei. Bendita será todas as famílias da terra através de você. Eu tenho uma nova aliança, vai ser com você, Abraão. Aí o que Abraão faz? Cria problema. Primeira coisa que ele faz é levar o sobrinho Ló. Não deveria ter levado. Criou problema, irmão. Porque a gente é assim, a gente é bom em criar problema. Os que criam problema não vieram hoje. Eu nem deveria estar falando disso, mas eu estou alertando os que estão aqui.
E os que estão assistindo em casa, Deus abençoe você que cria problema, viu? A gente é assim, nós criamos problemas. E louvado seja Deus, porque Ele é misericordioso. Na primeira vez que criaram o problema, Deus entrou com misericórdia. Na segunda vez que criaram o problema, Deus entrou com misericórdia. Na terceira vez que criaram problemas, Deus entrou com misericórdia. Na última vez que criaram o problema, Deus entrou com misericórdia. Eu acho lindo porque Paulo, em Efésios, capítulo de número 2, verso 4, ele diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Todavia Deus, que é rico, diga bem forte: o meu Deus é rico. Deus não é só rico em dinheiro, não. Ele não é só dono do ouro e da prata. Ele também é rico em misericórdia. Ou seja, Ele não dá para nós o que a gente merecia. Irmão, se a gente for receber o que nós merecemos, nós estaríamos fulminados, porque nós somos bons em criar problema. Deus me ajuda, eu estou no meio de uma situação difícil, eu não aguento mais essa escassez, eu não aguento mais viver nessa situação, eu não tenho dinheiro para nada. E Deus olhando dizendo: então para de gastar mais do que você ganha, ô miserável. Pastor não, Deus, eu não aguento mais essa mulher. Que tranqueira que eu fui arrumar. Que mulher difícil. Que complicado. E a grande verdade é que foi você que escolheu. Pastor, não, Deus, eu não aguento esse homem. Pensa num camarada ruim. Foi você que escolheu. A gente se mete em problema e depois quer que Deus resolve. E louvado seja Deus porque Ele resolve. E graças ao Senhor porque Ele é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Pastor, o que eu devo fazer em tempos difíceis? Clame ao Senhor, porque Ele ouvirá as tuas orações. Pastor, o que eu posso fazer em tempos difíceis? Clame ao Senhor, porque haverá misericórdia. Pastor, o que eu devo fazer em tempos difíceis? Clame ao Senhor. Por quê? Porque o teu clamor vai trazer livramento. Livramento. Deus vai nos livrar dos tempos difíceis. Deus vai nos livrar nos tempos complicados. Eu não sei se você percebeu, mas nos 4 momentos em que o povo precisou de ajuda, eles clamaram ao Senhor. E aconteceu o mesmo nos 4 momentos. O que aconteceu, pastor? Deus livrou aquele povo. Clamaram ao Senhor e Deus os livrou. A gente muitas das vezes quer que Deus nos poupe, e Deus é bom, Ele poupa a gente. Quantas vezes era para a gente chegar num horário e não chegamos, acordamos atrasado, deu problema no carro, alguma coisa aconteceu. Na verdade, Deus estava nos poupando de um problema na estrada. Deus estava nos livrando de um acidente. Deus estava nos poupando de situações piores. Quantas e quantas coisas acontecem na nossa vida e a gente nem sabe, mas é Deus nos poupando. E muitas das vezes a gente fica triste com Deus, chateado com Deus, bravo com Deus, mas na verdade Deus estava nos poupando. Só que nem sempre Deus vai nos poupar. Diga bem forte: quando Deus não poupa, Deus livra. Poupar é nem passar pelo problema, livrar é estar no problema e ser garantido por Deus. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Os jovens da Babilônia. Deus não poupou eles da fornalha, mas livrou eles da fornalha. Quem lembra do jovem Daniel? Babilônia. Deus não livrou, ou melhor, Deus não poupou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Então muitas das vezes nós não seremos poupados, mas sempre nós seremos
livrados. Clame ao Senhor e tem livramento para a tua vida. Clame ao Senhor e tem livramento para a tua casa. Clame ao Senhor e tem livramento para a sua família. Clame ao Senhor e tem livramento para você. Salmo 50, verso 15, o texto vai dizer: clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei, e você me honrará. Clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei, e você me honra. Sabe qual que é o problema aqui? Pastor, por que aquele povo viveu 4 problemas? Por que esse povo de Salmo 107, eles viveram 4 problemas? Eles clamaram ao Senhor e Deus livrou. Mas isso aconteceu por 4 vezes. Por quê? Porque eles não viveram o que o Salmo 150, verso 15 está ensinando. Me explica melhor, pastor. O texto está dizendo: clame a mim no dia da angústia e eu os livrarei. Isso aconteceu. Só que o texto termina dizendo: e você deve me honrar. Isso aconteceu também. Você vai perceber que todas as vezes que eles clamaram ao Senhor, todas as vezes que eles buscaram a Deus, Deus entrou com livramento. E aí o texto vai dizer: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Eles deveriam fazer o quê? Honrar a Deus. Mas na verdade, eles não honraram da forma que deveriam honrar. E isso acontece com a gente até nos dias de hoje. Pastor, me explica melhor. Quem já precisou de um milagre e viveu o milagre? Quando nós estamos no processo do milagre, nós oramos muito, nós clamamos demais, nós estamos na igreja, nós fazemos campanha, nós pedimos para os amigos orar, nós estamos em todos os cultos, nós não perdemos nenhuma reunião, nós estamos buscando. Aí o milagre acontece, Deus entra com livramento. O que nós fazemos? Viemos para a igreja dizer: Senhor, obrigado, o Senhor é maravilhoso. Aí eu conto o testemunho e algo sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida, eu compartilho. Só que o tempo passa e a gente esfria. Aquela intensidade de oração já não acontece mais. Não, hoje eu já não preciso mais ir à igreja. Não, eu estou meio cansado hoje, eu vou ficar em casa. Tem um amigo meu que me convidou para comer o lanche, eu acho que eu vou lá com ele. Por quê? Porque a gente não precisa. Aí as circunstâncias acontecem, as dificuldades surgem. Para quê? Para nos atrair para aquele lugar de oração, de busca, de intercessão, de oração, de congregação. Sabe, a vontade de Deus é que você seja íntimo dele. O desejo de Deus é que você esteja em momentos, em ambientes como esse. A vontade de Deus é que você fale para todo mundo: eu tenho um Senhor, e Ele é soberano, Ele é único, e Ele é a principal pessoa da minha vida. Todo domingo eu estou na igreja. Todas as vezes que eu tenho reunião, eu priorizo as coisas de Deus. A vontade de Deus é essa, irmão. Só que a grande realidade é que nós fazemos isso quando precisamos de um milagre. Foi isso que esses homens viveram 4 vezes. Por que foram 4 vezes? Porque depois que eles receberam o milagre, eles esfriaram. Aí eles clamaram no segundo milagre, Deus atendeu. Aí eles esfriaram de novo. Aí eles clamaram no terceiro milagre, Deus respondeu. Aí eles esfriaram de novo. Enquanto a gente não compreender, a gente vai ter que passar por muitas tribulações. Diga mais forte: é mais fácil eu honrar a Deus de forma constante. Porque, irmão, nem sempre nós seremos poupados, mas sempre nós seremos livrados. Deus vai nos livrar nas aflições, Deus vai nos livrar nas tribulações. O que nós precisamos? Honrar a Deus. E se você entendeu isso, eu quero que você fique de pé, no nome de Jesus.